como utilizar os exercícios isolados dentro do treinamento. Para que serve, em que momento colocar. Eu costumo dizer, e eu quero falar hoje a respeito disso com vocês, porque é uma coisa, às vezes, muito polêmica, né, dentro do meio, assim, será que fazer exercícios isolados é eficiente? Em que momento eu posso utilizar os exercícios isolados? Quanto, né, de volume de exercícios isolados pode ter dentro da divisão de um treinamento? Então, hoje eu quero falar para vocês basicamente, dois momentos que eu acho que é muito interessante a gente trabalhar com exercícios isolados. O primeiro deles é o seguinte, vamos pensar assim, ó. Se eu tenho um indivíduo que ele já é treinado, que ele já tem um nível de treinamento mais avançado e que ele tá num período que ele precisa lapidar o corpo dele, como assim, Carol, lapidar? Bom, a gente já ganhou força, a gente já deu uma hipertrofiada, mas a gente precisa desenhar o corpo, a gente precisa aumentar o volume do deltoide lateral para dar um desenho melhor do deltoide posterior, a gente precisa aumentar o volume do oblíquo, desenhar o glúteo médio. Isso especificamente é lapidar o corpo depois que ele já tiver meio que montado. Então, para isso, os exercícios isolados, ou seja, que são conhecidos como exercícios que envolvem uma articulação e tem uma efetividade na forma de trabalhar de forma mais concentrada naquela musculatura, é muito interessante nesse momento do treinamento que a gente precisa dar uma lapidada. Qual é a característica principal de um exercício isolado? O exercício isolado, ele tem uma menor utilização de energia para gerar o movimento. Por quê? Porque ele envolve menos musculaturas envolvidas assim de maneira mais ativa, né? Por ele ser um exercício concentrado, a gente utiliza apenas determinada parte daquela musculatura de forma mais específica para gerar o movimento. O que não quer dizer que existem também músculos estabilizadores e sinergistas de um movimento isolado, tá? Só que dentro desse exercício isolado, a gente trabalha muito mais concentrado naquele músculo, então a gente tem menos gasto energético. Pensando nisso, a pessoa pode falar assim, poxa, então eu não vou fazer exercícios isolados, porque eu preciso gastar muita energia. Só que aí vem um outro porém. Não tenha em mente que você vai fazer um treino e colocar apenas exercícios biarticulares dentro da divisão do treinamento, da montagem do treinamento, com a intenção de ter um maior gasto energético, com a intenção de emagrecimento. Você sim pode ter um aumento do teu gasto energético, incluindo exercícios biarticulares, mas isso não é o ponto principal de se incluir dentro de uma prescrição de treinamento exercícios biarticulares, exercícios que envolvem mais de uma articulação e mais de um músculo trabalhando no mesmo movimento. A intenção principal de você incluir exercícios biarticulares na prescrição de um treinamento é que você tenha maior cognição, equilíbrio, maior potência de força, que você consiga gerar maior força, né? Ou seja, que você consiga trabalhar para o aumento da força muscular, porque você envolve o movimento de um modo global, né? Incluindo toda a força do corpo ou de outros músculos que vão gerar aquele movimento, como no agachamento, num leg press, num desenvolvimento, num deadlift, num supino. Então, esses movimentos biarticulares têm uma característica, sim, de conseguir ter um maior aumento do gasto, né, do gasto energético, mas esse não é o principal. Então, eu vejo muitas pessoas falando, a gente tem que colocar exercícios biarticulares apenas na divisão de treinamento porque eles gastam muito mais energia. Beleza, it's ok até aí, mas não é o prato principal, né, dentro de uma prescrição de treinamento. Esse não é o objetivo principal do exercício biarticular, na minha visão. Até porque o que a gente precisa para emagrecer, eu acho que todo mundo já sabe, é ter uma dieta equilibrada e balanceada, onde você sabe escolher bem os seus alimentos, balancear proteína, carboidrato e gorduras, para que você não exceda aquilo que você precisa ingerir no dia e durante um longo tempo você vá gastando essa energia de forma inteligente. Agora, pensa no outro ponto, né? Além do indivíduo mais treinado que precisa lapidar o corpo, qual é o segundo momento que eu posso estar incluindo esses exercícios isolados dentro do meu treinamento? O outro ponto é quando você precisa fortalecer aquela determinada região. Então vamos lá, eu tenho um ombro que ele não tem um ajuste tão legal
Eu sinto que eu tenho muito mais força nos músculos que empurram, né, no deltoide anterior, eu tenho um encurtamento no peitoral por conta da minha postura e eu preciso muito fazer movimentos de rotação externa para trabalhar e fortalecer os meus músculos rotadores externos do ombro. Então, nesse ponto, é muito importante a gente incluir esses exercícios. Isso serve para membros superiores, para membros inferiores, quando a gente faz uma abdução lateral do quadril, abrindo aqui a perna para trabalhar os abdutores do quadril, que fazem a rotação externa do quadril. Quando a gente trabalha adutores. Então, todos os exercícios isolados, eles também têm como importância dentro de um treinamento o fortalecimento muscular de maneira mais isolada. Então, outro momento que a gente pode incluir dentro da divisão de um treinamento da prescrição, exercícios isolados, é nessa situação, onde o indivíduo, por algum motivo, numa avaliação física, a gente caracteriza que aquele indivíduo, ele tem fraquezas, né, de músculos estabilizadores posturais, por exemplo, ou a gente percebe que ele tem mais força no movimento de empurrar do que de puxar. Então a gente vai trabalhar aquele detalhe, né, do movimento que é mais específico para fortalecer de maneira mais detalhada aquele determinado músculo mais isoladamente. E por que isso pode acontecer? Ah, Carol, né? Então quer dizer que eu não posso fortalecer os rotadores externos fazendo uma remada, seja ela aberta ou seja ela mais neutra, fechada? Pode, você vai fortalecer. Mas concorda comigo que quando a gente faz uma remada, a gente utiliza como alvo, né, como músculo ali sinergista e ao mesmo tempo a gente consegue colocar mais peso e automaticamente a gente começa a roubar talvez um pouco? Então a gente rouba ou usa muito, às vezes, o antebraço, se a gente não tem uma boa técnica. A gente usa muito o bíceps. Às vezes a gente usa até mesmo a extensão do quadril aqui, ó. A extensão desse quadril para jogar o tronco todo para trás, para utilizar as forças, né, costais, para trazer esse peso para trás. Então, se você utiliza, por exemplo, exercícios biarticulares com o intuito de aumentar a força e acaba por aumentar essa sobrecarga para gerar o movimento, isso é legal para aumentar a força, isso é legal para gerar uma certa hipertrofia. Mas quando a gente fala de fortalecimento específico de determinados músculos, né, a gente precisa direcionar um exercício combinado com o biarticular para gerar um melhor fortalecimento mais local. Então, se a gente coloca uma remada para fortalecimento e coloca uma rotação externa, a gente tem muito mais a possibilidade de gerar um fortalecimento mais específico daquele determinado músculo, que não vai ser fortalecido se a gente gerar somente a remada. Então, essas duas situações são as situações pelas quais eu acho muito interessante a gente incluir exercícios isolados dentro da divisão de um treinamento. Ok? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho muito importante as pessoas entenderem isso e eu vejo que ainda há muita confusão sobre exercícios isolados e quando determinadamente colocar eles dentro do treinamento. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixem aqui o like de vocês, se inscrevam no canal e divida, compartilhe esse vídeo se você achou que a informação que eu coloquei pra vocês foi interessante, tá bom? Então até o próximo vídeo.